O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus está entre vós. Esta afirmação, muito cara aos padres da igreja, sempre foi também interpretada como o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque quem acolhe Cristo, Cristo Rei, quem acolhe Cristo, acolhe o seu reinado. Então, o reinado de Deus está dentro de vós. É uma tradução possível e teologicamente muito adequada. Isto é, nós precisamos nos abrir ao reinado de Cristo em nós. Nós precisamos deixar que Cristo reine através de nós. Quando Cristo reina em nós, Ele está presente no meio de nós. Quando Cristo reina em mim, Ele está presente em todos os lugares em que eu também estiver presente. Então, o reinado de Cristo está dentro de vós. Pois bem, embora seja uma realidade eloquente, não é uma realidade fácil. Deixar que Cristo reine em nós. Que o Espírito Santo reine em nós, que já não sejamos nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Por que não é fácil, meus santos? Porque existe aquela tríplice realidade contra a qual nós lutamos: a carne, o mundo e o diabo. A carne, as nossas más inclinações, que nos fecham ao reinado de Cristo. Com outras palavras, é aquilo que São Paulo fala de o homem novo e o homem velho. Então, em nós existe o homem novo e o homem velho que se degladiam, que lutam entre si, e que nós precisamos deixar que o homem novo, Cristo, aquele que nós recebemos desde o dia do nosso batismo, vença o homem velho que habita em nós com todos os seus vícios e os seus pecados. Então, nós lutamos contra a carne, o mundo com as suas propostas e as suas seduções que querem abafar a voz de Cristo em nós, que nos convidam a virar as costas para Cristo e nos voltarmos para o mundo com as suas propostas. Então, é uma luta cotidiana, que nós precisamos pedir o auxílio de Deus para que o reinado dele seja eficaz, seja
verdadeiro, seja atuante. Porque, claro, desde o dia do nosso batismo, Cristo habita em nós. Mas Ele está reinante, Ele está operante na nossa vida, por meio das nossas escolhas, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de julgar, na nossa maneira de acolher as pessoas. Então é uma luta que nós poderíamos dizer, é este caminho de perfeição, este caminho de santificação. Então, a carne, o mundo e o diabo com as tentações. O diabo e os seus demônios que estão constantemente focados em nos fazer perder, em fazer com que nós caminhemos para a nossa perdição. E como fazer então para que a voz do Espírito se torne cada vez mais forte em nós? O que fazer para que o reinado de Cristo seja cada vez mais verdadeiro, eficaz, atuante em nós? O que fazer para que nós nos deixemos mais docilmente guiar por Cristo, de modo que o seu reinado opere em nós? A oração. Aqui existem vários caminhos, né? A prática da virtude, a oração, a escuta ou a leitura orante da palavra de Deus. Isto é, nós cristãos católicos precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque quanto maior for a nossa intimidade com a palavra de Deus, será a nossa intimidade com o próprio Deus. Que, como diz São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Cristo. Então precisamos, meus santos, precisamos sair um pouquinho da preguiça, precisamos nos desvencilhar de tantas vozes e clamores que nos requisitam a atenção. De uma maneira prática, precisamos deixar de lado um pouquinho o WhatsApp, precisamos deixar um pouquinho de lado as plataformas digitais, para que nós tenhamos tempo de nos dedicar à leitura orante da palavra de Deus, porque infelizmente o dia só tem 24 horas, e se tivesse 48, nós arrumaríamos coisas para fazer, mas o dia só tem 24 horas, de modo que, se nós não reservarmos com força, com determinada determinação, um tempo para a nossa oração, as outras ocupações tão urgentes, mas nem sempre necessárias, roubarão este tempo devido a Deus. Então, oração pessoal, oração íntima, diálogo com Deus, leitura da palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, leitura orante, né, da palavra de Deus, não é simplesmente um estudo, uma leitura orante da palavra de Deus, e a prática das virtudes, da caridade, da penitência, e a frequência aos sacramentos, a Santa Missa e o sacramento da confissão, sempre que for necessário. Isso faz com que o reinado de Cristo cresça em nós. De modo que, quando nós ouvirmos, quando nós percebermos a vontade de Deus em nós, será mais fácil fazer a vontade de Deus. Quando nós percebermos que algo é vontade de Deus, a carne, o mundo e o diabo terão menos força sobre nós. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando de Cristo, porque o reinado de Cristo tem crescido em nós, de modo que não apenas nós teremos mais facilidade em fazer a vontade de Deus, como nós teremos necessidade de fazer a vontade de Deus. Isto é, quanto mais você vai crescendo no reinado de Cristo, quanto mais você vai crescendo na virtude,
Quanto mais você vai crescendo na santidade, mais necessidade você tem de amar a Deus com radicalidade, sem reservas, com todo o coração, com toda a força, com toda a mente, com toda a alma. Se torna uma necessidade amar a Deus com radicalidade, com perfeição. Então, no início, você vai tendo, quando você vai crescendo na virtude, você vai tendo menos dificuldade de amar a Deus de uma maneira mais firme, mais profunda, mais radical. Depois se torna uma necessidade, de modo que quando você perceber que você foi mesquinho com Deus, você será capaz de, talvez não necessariamente derramando lágrimas, mas você será capaz de chorar pelo amor não ser amado na sua vida. Você dizer, eu não estou amando a Deus como Ele merece ser amado. Que tristeza. Misericórdia, Senhor. Não será mais uma realidade que você, quando percebe indiferentemente. Não, você perceberá com dor de não amar a Deus. E isso é a ação do Espírito Santo conduzindo você a um amor cada vez mais profundo. Pois bem, nós temos um exemplo concreto desta realidade de amar a Deus, de deixar o reinado de Cristo crescer em nós, de ser guiado pela voz do Espírito, de ser conduzido com docilidade pela vontade de Deus. Na primeira leitura de hoje, São Paulo, movido pelo Espírito, faz um apelo ao Espírito no coração de Filemon. Filemon é aquela pequena carta de São Paulo, que nós ouvimos hoje aqui na primeira leitura. Filemon tinha um escravo, Onésimo. E Filemon é um cristão, tornado cristão por São Paulo na comunidade de Colossos. Então, ele é um colossense. Então, Filemon tinha um escravo, esse escravo era pagão, esse escravo fugiu, se encontra com São Paulo, que o converte, que o ganha para Cristo, e se torna um grande benfeitor de São Paulo. Só que, lembremos-nos, segundo a ordem social vigente, aquele homem, Onésimo, era uma propriedade de Filemon. E, pela ordem social, jurídica de então, não era lícito que São Paulo ficasse com Onésimo. Então, São Paulo, então, manda Onésimo voltar para Filemon. Mas diz que antes ele o tinha como escravo, agora ele o receberá de volta como um irmão, e até dá um passo a mais, como ele mesmo, isto é, que Filemon receba Onésimo como receberia o próprio Paulo, de quem ele recebeu a fé, por quem ele foi gerado. São Paulo chega até mesmo a dizer, olha, aquilo que Onésimo lhe causou prejuízo, eu pago, eu serei seu devedor. Quando na verdade, diz São Paulo a Filemon, você que me deve muito mais, porque você conheceu Cristo, você ganhou a salvação por meio do meu ministério. É isso que São Paulo está dizendo. É uma carta belíssima, porque é um convite à caridade. São Paulo começa apresentando, ele já começa profetizando a generosidade de Filemon. Ele diz assim, com grande alegria e consolo eu tive por causa da tua caridade. Ele nem sabe ainda como é que Filemon vai acolher Onésimo, mas ele já diz, olha, eu já me alegro com a tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te
tua obrigação. Isto é, São Paulo, pela autoridade que ele tem em Cristo, poderia dizer, olhe, liberte este homem. A escravidão, ela é contrária à vontade de Cristo. Ele é um batizado, ele foi liberto. Não convém que ele continue escravo. Mas São Paulo diz, embora eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Isto é, eu estou pedindo, São Paulo, apóstolo, estou fazendo um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, e aí ele começa a apelar pelos laços afetivos. Isto é, ele diz, olha, eu estou velho e preso. Você vai negar isso a um velho preso? Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Então vou te fazer um pedido. Eu, Paulo, velho, preso por causa de Cristo, prisioneiro de Cristo. Antes, ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta a ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. São Paulo quer dar a ocasião a Filemon de fazer a caridade. Isto é, eu não vou forçar, porque senão não vai ser caridade. Eu quero que a sua bondade seja espontânea. Meus irmãos, eu tenho certeza, né? Porque nós estamos no nosso contexto aqui, bem particular, de Paróquia Cristo Rei, não há como não lembrar, né? Que o padre de vocês tem pedido constantemente ajuda para que nós concluamos o centro de catequese. Mas é verdade, meus santos. Eu digo isso porque eu creio, não porque agora me seja conveniente dizer. Eu digo isso porque é verdade, isto é, quando nós agimos movidos pela caridade, nós alegramos o coração de Deus. Quando nós fazemos algo por caridade, aquilo é um movimento de santificação no nosso coração. Nosso coração tão apegado às nossas vontades e às nossas posses, às nossas coisas. Existe em nós um apego desordenado às coisas. Não é à toa que a Sagrada Escritura vai dizer, nosso Senhor vai dizer, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por rico aqui compreenda aquele que é apegado àquilo que tem. E o próprio São Paulo vai dizer na carta a Timóteo que por causa do apego ao dinheiro muitos se perderam. Então é um caminho de exercício na caridade, de crescimento na virtude, de santificação, quando você age movido pela caridade. E, é claro, assim como para Onésimo, assim como para Filemon, era um prejuízo material perder um escravo, mas um benefício espiritual. E São Paulo não pensa duas vezes e pede a ele, olhe, eu vou pedir a você essa generosidade. Este prejuízo. São Paulo usa até uma expressão mais forte ainda. Versículo 20. Eu, Paulo. Versículo 20. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. É uma expressão forte. São Paulo tem consciência de que ele está pedindo uma renúncia de um bem considerável. Um escravo
tinha um valor considerável. Um escravo jovem, principalmente por quê? Porque teria muitos anos de serviço gratuito. Então São Paulo diz: deixa que eu te explore no Senhor, conforta em Cristo o meu coração, alegra em Cristo o meu coração. Então, meus irmãos, quando nós fazemos algo por amor a nosso Senhor, santifica. Eu não tenho dúvidas, assim como mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado. As proporções são diferentes, mas da mesma maneira que aquelas grandes catedrais que foram construídas na Idade Média, foram ocasião de santificação para aquele povo que passou décadas trabalhando para construir aquela casa de Deus. Nós já vamos para 10 anos de construção do nosso centro de catequese. Nós começamos em 2015. Tem sido ocasião de santificação para nós. Perseverança. Não é fácil perseverar. Nós tendemos a depois querer levar com a barriga as coisas, achando que as coisas vão por si mesmas, mas elas não vão. Se nós não pusermos força, as coisas não andam. E Deus quer fazer com a nossa colaboração, porque isso gera em nós homens e mulheres de valor, que perseveram sem perder o foco. Por que eu faço isso? E dando ocasião a tantas pessoas de exercer a caridade, o desapego por um bem maior, por um bem espiritual, pela salvação das almas, pelo bem das crianças. Eu até já adianto aqui, porque eu sei que muitos só ouvem a homilia, peço que depois, você que acompanha apenas a homilia, pegue a missa, que eu vou dizer no final da missa como você pode ajudar nesta obra de evangelização. Como você pode fazer para ajudar na catequese de crianças, jovens e adultos bombardeados pelo mundo. Nós reclamamos que o mundo tem virado as costas para Cristo. Nós reclamamos que as crianças tão pequenas já têm perdido a pureza. Nós reclamamos vendo os jovens se entregando de cabeça para o mundo. Mas o que é que nós estamos fazendo? Pode ser que você não consiga diretamente evangelizar, catequizar, mas você pode auxiliar neste processo de evangelização e de catequese. Então vamos lá, meus santos, viver movido pela caridade. Então São Paulo vai e não fica vermelho, como talvez eu esteja lhe pedindo tão explicitamente. São Paulo nem vermelho fica, porque ele sabe que está fazendo um bem para Filémon. Isto é, se Filémon abraçar este pedido de caridade que ele está fazendo, será um bem para Filémon, será um bem para Onésimo, será um bem para a igreja, porque um santo eleva o mundo. Quando alguém se santifica, ele faz bem ao mundo inteiro. Quando o coração está sadio, ele jorra sangue novo para todo o corpo. Quando os olhos estão sadios, eles não se beneficiam apenas a si mesmos, mas aos pés, inclusive, para que não tropece e o corpo inteiro caia. Quando alguém se santifica, ele glorifica o nome de Cristo na sua igreja e beneficia o mundo inteiro, porque de alguma maneira o corpo de Cristo, os membros de Cristo se tornam mais eficazes na sua evangelização, em ganhar almas. Precisamos ter zelo, precisamos ter sede de almas, e naquilo que nós pudermos fazer, empenhar a nossa vontade, empenhar as nossas forças e empenhar até os nossos bens. Mas sabe qual é o nosso problema, meus santos? Nós queremos tudo isso, eu não tenho dúvidas que todos nós queiramos isso. A igreja aqui na terra, nós precisamos também estar dispostos a nos sacrificar um pouco, a fazer algo movido pela caridade. Termino com essas palavras de São Paulo. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor.
Nós não sabemos, meus santos, qual foi a resposta de Filemo, mas nós podemos pressupor que um pedido de São Paulo a um filho seu gerado na fé não tenha sido em vão, não tenha sido inócuo, mas desejar que o pedido de São Paulo tenha sido eficaz na vida de Filemo deve também fazer com que nós desejemos que os pedidos, que as solicitações do Espírito no nosso coração sejam também respondidas sempre com um sim generoso e sem reservas. Queiramos fazer a vontade de Deus do modo como Deus pede a nossa colaboração. Abramos, meus santos, abramos o nosso coração e digamos a Ele, por amor a Ele, por causa dEle, sempre sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.